Eu particularmente me sinto repleto de desafios falar aqui, porque a minha vida profissional começou aqui, certo? Então, é com muito prazer e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade que eu retomo esse contato, essa vivência aqui com a bacia do PCJ, já tendo trabalhado em bacia do São Francisco, Paraíba do Sul, Rio Doce, etc., verificando como é que é a realidade dos recursos hídricos no país. E, sem sombra de dúvida, sem receio de cometer qualquer injustiça, a gente percebe o grau, como é avançada a gestão e que massa crítica nós temos aqui no PCJ. Então, eu acredito que esse diálogo que hoje começa em cooperação com os técnicos, uma missão bastante competente que vem de fora, conseguirá fazer uma mistura muito importante aqui para que o nosso processo como um todo avance. É um desafio para mim, pessoal, então, voltar a falar aqui do Piracicaba, bacia, certo, Moretti, que eu tive a oportunidade de correr de Montante para Jusante, de tudo quanto é lado, cuidando da gestão dos recursos hídricos. Vamos dizer, também, um desafio em 15 minutos resumir os problemas da bacia do Piracicaba. Por isso que você passou para mim, né, Pimenta? 15 minutos. Resuma o que acontece no Piracicaba, não é? Então, nós vamos aí procurar o desafio. Estamos abertos a ouvir as vozes de vocês. Eu, esta madrugada, dormindo nesse hotel, eu ouvi uma voz muito forte, a voz do rio Piracicaba, como ele estava forte. Ele falou alto, né? Ele vem falando alto a esse salto. Então, esse documento, ele não tem a pretensão de ser exaustivo. Ele, inclusive, estará aberto à contribuição de vocês. Tá? Então, nós queremos justamente abordar todos esses pontos, começando a falar do marco jurídico institucional, né, da gestão por bacias hidrográficas. No nosso pretenso almoço, eu estava conversando aqui com a Aziza, da OCDE, e nós estamos falando justamente como a legislação brasileira é avançada. Não é? Então, vejam, isso aqui começou no estado de São Paulo em 1991, existiam algumas regulamentações, né, em 89 pelo uso dos recursos hídricos de geração de energia elétrica, mas houve aqui uma participação bastante importante no estado de São Paulo, Minas é um pouco posterior, e a política nacional brasileira foi de 97, o primeiro plano do Estado de São Paulo, 94, tive a oportunidade também de contribuir. Enfim, nós temos aqui toda uma história resumida de como se deu o avanço dos marcos legais e recursos hídricos no país e no Estado de São Paulo. Minas é semelhante, Minas teve uma revisão após a lei nacional. E aqui, inclusive, o que aconteceu no PCJ. Né? Eu me lembro, certo, Moretti, ainda fazendo mestrado, terminou meu mestrado em São Carlos, eu, como um paulistano, vim morar em Piracicaba, e foi que eu vim entender todo o conflito pelo uso da água com Cantareira. Então, foi uma surpresa para mim, e cá estou de novo. Enfim, dá para a gente perceber que todo o problema do Piracicaba, de qualidade, etc., tudo vivido, isso fez com que a sociedade civil se organizasse muito e que saísse na frente até em relação às outras bacias do Brasil, que eu posso dizer até para vocês, em termos de vivência, por exemplo, a do São Francisco, ela é mais crítica do que aqui, né? Porque lá realmente é um semiárido. Mas aqui a gente percebe que o avanço que teve em termos de gestão, sociedade civil, quanto tempo, né, Serginho, que isso vem acontecendo, possibilitou esse avanço e a formação dessa massa crítica muito forte que nós temos aqui. Bom, aí, nós temos ainda, vamos dizer o seguinte, a partir de toda a legislação, todas as instâncias em nível nacional, os conselhos federais de recursos hídricos, conselho estadual, reflete aqui embaixo nos comitês de bacia, o grande desafio, que na realidade o comitê, já vamos falar, o comitê de bacia aqui do Piracicaba,
2 estaduais e um federal, um grande desafio. As políticas públicas vindo do Ministério do Meio Ambiente, as secretarias do Estado, está aqui o Moretti representando a nossa secretaria. Ou seja, os apoios colegiados, como a gente tem a ANA, como órgão que regulamenta, faz toda a questão de outorgas, etc. Os órgãos gestores estaduais, como o DAE, secretarias, agências de água, etc. E suporte técnico e regulação. Ou seja, isso daqui foi uma evolução, se nós pensarmos que a legislação nacional é de 97, como houve uma rápida evolução disso daí. Então, às vezes, a gente pode até pensar no seguinte, que, em termos de legislação, nós temos apoio. E a crise hídrica mostrou que, se ela talvez não tenha tido consequências piores, porque, ao menos, uma legislação nós temos, bem fundamentada. Então, levou a todas essas instâncias aí, com as suas sobreposições, com as suas, vamos dizer, suas sombras entre elas também, e que isso a gente aborda de uma maneira um pouco mais detalhada no texto, né? Como isso vem acontecendo. Bom, e o grande desafio da bacia do PCJ, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos rios federais, das nascentes, está aqui o Jaguari, a Atibaia, até o Piracicaba, rios estaduais mineiros, rios estaduais paulistas. Como é esse arranjo, essa dominalidade das águas, né? Isso resultou, de acordo com toda a lei em vigor, nesse comitê paulista, no comitê mineiro e no comitê federal. Ou seja, um comitê, para quem já participa de reuniões, já é complicado. Vocês imaginem o que seriam 3 comitês tratando das mesmas águas. E daí que nós observamos que teve aqui, né, uma engenharia muito grande para conseguir essa composição dos comitês de bacia PCJ. Isso daqui é algo realmente que foi exemplar e que mostra uma maturidade, um desenvolvimento. Foi difícil, né, Serginho? Ficou luta. Literalmente, né? Uma engenharia. Eu sou engenheiro, Moretti, o que eu vou fazer, né? A gente tem que usar a engenharia. Como foi para conseguir, mas se a gente tinha grandes preocupações em relação a isso aqui, como dava essa sobreposição, a gente percebe que essas reuniões conjuntas, elas constituem um avanço muito grande. Se não fosse assim, a bacia PCJ, com certeza, não estaria no nível que ela está se encontrando e até chamando a atenção para trabalhos em parceria. Fomos pinçados, né, em trabalhos em parcerias, mais uma vez agradecer o Alain Bernard. E por quê? Porque aqui existe uma massa crítica, existe uma organização que permite estar preparada, madura, para dar aquele passo avante que você falou de manhã, Sérgio, tá bom? Bom, enfim, está aí, né, tudo como chegou nessas questões a partir de todo o marco regulatório e como são os comitês, e a questão da bacia hidrográfica, né? A minha preocupação ao elaborar junto esse texto, né, professor Pimenta, grande preocupação para mim era o seguinte: como explicar a bacia do Piracicaba para quem vem de fora? Como é isso, não é? Já que ela tem uma bacia de cerca de 15 mil quilômetros quadrados, estão aqui as nascentes em Minas Gerais, e ela se desenvolve por uma região muito rica do país, economicamente muito importante. Então, isso daí precisa ser realçado. Todos nós que estamos aqui envolvidos na questão da água, sabemos o quanto que ela é essencial para manter a atividade econômica das pessoas que aqui vivem, a atividade econômica das indústrias, até da agricultura que aqui dentro também se encontra. Então, foi um desafio realmente a gente explicar o que é essa bacia, vamos explicar o que é o sistema Cantareira, todo o seu papel de regularização de vazões para a reversão para a bacia do Alto Tietê. Aqui cabe um parênteses importante: se nós formos pensar no conceito estrito, isso tem um mapa no trabalho do texto completo, nós estamos dentro da bacia do Tietê. Trata-se de uma reversão do médio Tietê para o Alto Tietê.
Só que nós não temos um comitê do Tietê único, certo? Nós temos, por que a gente tem um PCJ tão evoluído? Porque foi daqui que se lançou, muitas vezes, o grito pelas águas, né? Pela recuperação. Isso levou toda essa organização. Então, o sistema Cantareira, que aqui está a região de nascentes, é a região onde também chove mais, embora hoje a gente possa dizer que está chovendo em toda a bacia, certo? Está vendo com o Moretti aí os 15 pontos que estão extravasando, não é isso? Então, mas é daqui que vem grande parte do recurso hídrico, que é essencial para as bacias PCJs e também é essencial para a região metropolitana de São Paulo, que aqui está. Sem essa água, a região metropolitana não vive, mesmo que tenha sido reduzida essa derivação para cerca de 5, 6 metros cúbicos por segundo, ela era essencial para manter a vida da região metropolitana. Enfim, aqui está todo o sistema Cantareira, não é? E, inclusive com cotas para mostrar tudo que é possível se transportar de água somente por gravidade e a reversão que existe para abastecer São Paulo, não é? Então, vocês vejam que aqui existe uma reversão de 112 metros, bastante importante, pelo seu volume potencial de até 33 metros cúbicos por segundo, ou 31, que seria o mais usual, é uma das maiores do mundo. A despesa com energia elétrica aqui é imensa. E aqui mostra o destino natural das águas do sistema Cantareira, né? Eu me lembro que, na época de toda essa discussão da crise hídrica, muito questionamento da mídia, vieram perguntar para mim se volume morto era volume associado a cemitério, né? Ouvi isso tipo também pela mídia, mas aí você explica que não, é aquele volume que você, abaixo do volume operacional, que nós tivemos que utilizar. A bacia PCJ sempre utilizou esse volume abaixo, né? Então, para a região metropolitana de São Paulo, quando foram construídas emergencialmente aquelas captações, foram uma novidade, mas nada demais que aqui não se conheça. Então, esse sistema, né, bacias de 2.279 quilômetros quadrados, está aqui o seu volume útil máximo. Eu me lembro das discussões em 2012 de reduzir o volume operacional, para deixar mais volume de amortecimento, porque 2010, 2011 choveu muito, certo? E aí não foi bem isso que aconteceu depois, aí veio a pior estiagem que a gente tem visto, mas está aqui o seu papel fundamental como regularização de vazões para abastecer a região metropolitana de São Paulo e também aqui para o Piracicaba. Nas oportunidades que eu tive de falar com a mídia, eu sempre dizia o seguinte: essa água ela é essencial para São Paulo, mas também para cá. Nós não podemos esquecer do PCJ e o papel todo que tem essa água para cá. Enfim, é uma realidade o sistema Cantareira, que aí nos compete, eu acho que vai ser dentro desse estudo também, nós podemos até alargar mais essa discussão do seu papel, inclusive de vários estudos, até que eu tive a oportunidade de participar, de proteção aos seus mananciais. Nós questionamos se a gente constrói novos reservatórios e se não se controla as cargas difusas, as cargas afluentes aos reservatórios. Essa é uma resposta que nós temos que ir adiante. Bom, enfim, está aí o sistema Cantareira, ele é operado pela Sabesp, tá certo? E as regras operacionais foram bem definidas aqui para a Ana, da EE, todo o processo que a gente leu, acompanhou as portarias todas, e tem o grupo técnico do Cantareira que faz o acompanhamento da operação do sistema, baseado muito nessas regras aqui estabelecidas, que nós traçamos também alguns comentários. Importante dizer que a disponibilidade hídrica do sistema Cantareira, ela é, sobretudo, superficial. Então, o papel de regularização de vazões é importante. As águas subterrâneas, a disponibilidade é muito pequena, como, né, do PCJ, né? Então, veja o seguinte, isso aqui é uma característica própria do solo da região, então, nós temos que trabalhar muito com reservação em nível superficial, e isso nos remete, aquilo que eu estava conversando com a Aziza, essa questão de controle de uso e ocupação do solo.
Esse é um grande desafio que a gente tem, ao mesmo tempo que nós vamos pensar no aumento das reservas superficiais. Tá? Isso daqui é bastante sintomático, que mostra a disponibilidade hídrica. Isso vem de acordo com o plano em vigor. Tá? Qual é a disponibilidade do Piracicaba e do PCJ como um todo? Disponibilidade, isso aqui é o Q710, tá certo? Para o Piracicaba e para o PCJ, aqui nós temos as captações, percebam a proximidade desses valores de 2014, e aqui a gente percebe mais ainda, né? A disponibilidade é sempre a mesma, isso para 2020 as projeções. Em suma, nós temos essa disponibilidade, aqui o que se capta, o que se lança e o saldo, ou seja, essa conta só se fecha porque há lançamentos. E vocês vejam o seguinte, a tendência é que a situação vá se aproximando cada vez mais, a demanda pelas captações, pelo próprio crescimento e desenvolvimento populacional, da disponibilidade hídrica. Chega-se a 80%, 90% de uso da vazão mínima. Então, são valores extremamente preocupantes. E isso daqui é mais um efeito de ilustrar para a missão que vem de fora, para vocês terem uma ideia da complexidade dentro do território da bacia, das captações, seja as captações para abastecimento público e para o uso industrial. Como é enorme e distribuída a demanda pelos recursos hídricos nas bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, isso ilustra muito bem e, comprovando aqui, a partir dos mapas fornecidos pelo plano de recursos hídricos, aqui estão lançamentos, sejam esgotos domésticos, sejam industriais, os domésticos, provavelmente tratados ou não, ou depende muito do nível de tratamento, mas aqui está. Ou seja, se nós combinarmos esse mapa com o anterior, existe, na prática, aquilo que nós chamamos de reuso da água. Não é? No meio da crise hídrica toda, eu me lembro que vários colegas engenheiros se assustavam com essa questão de reuso, e outros países já avançaram muito em termos técnicos isso daí. Eu tive a oportunidade de ver na Califórnia, no ano passado, o que é reciclagem efetiva de água, de maneira que o esgoto sanitário ele consegue se transformar em água potável. Quem está mais avançando aqui é Campinas, tá certo? E pode ser considerado como um recurso hídrico, sim, esse esgoto tratado, depende do nível dele. Isso é feito na Califórnia, isso é feito em Israel também, que a gente teve a oportunidade de ver na missão. Certo, Murilo? Certo, André? Nós vimos isso daí acontecendo, não é? Então, está aí os grandes desafios de como é que estão sendo a evolução de demanda estimada aqui para o setor, o peso que tem o abastecimento público, 54%, depois vem industrial e, por fim, aqui o rural. Vejam que, diferentemente de grande parte das bacias europeias, onde predomina lá o uso agrícola, aqui é o abastecimento público que é o mais importante, que se realça. Bom, temos, vamos dizer, acabando já a pimenta, né? Já temos um grande desafio aqui. Ó. Vamos lá. Já temos um grande desafio. Já temos isto aqui, né? Do balanço hídrico. Aqui. A situação normal do PCJ já mostra um grande desafio. Se utiliza 80% a 90% das suas águas. Vamos adicionar essa dificuldade toda, a esse desafio, as questões da mudança climática colocado pelo professor Técio de manhã. Então, o cenário não é que ele tende a se aliviar, ele tende a se complicar mais. Como falou o Moretti, você de manhã, nós precisamos do planejamento. E um planejamento que leve em consideração essas novas variáveis. Nós não temos a pretensão de ser exaustivos, Tércio, não vamos substituir a sua brilhante exposição, não é? Mas a gente fez um apanhado, aí o João fez um apanhado, também da nossa equipe, fez um apanhado bastante importante das diferentes visões
Não é? Isso aqui é um trabalho pela INPE, Universidade de Colômbia, NASA, e não haver evidências que mudança climática esteja acontecendo no Sudeste brasileiro. Falou que realmente o déficit de chuva em 2014 foi excepcional, mas atribuiu a crise toda ao crescimento da população, que quadruplicou desde 1960. Então, ele foi mais aqui numa análise pelos usos da água do que pela oferta, pela disponibilidade natural. Essa é uma visão que nós temos. Outra visão que a gente encontrou também, a crise não foi causada pela mudança climática, tá certo? Mas que houve mudanças nessas relações de massas de ar mais frio da Antártica, aquela massa de ar seca que mostrou, né, amarelinha, que ela se estacionou no janeiro de 2014 e que bloqueou a chegada de chuvas e que isso acentuou toda a crise hídrica. E a gente viu aqui, principalmente, essa chuva se concentrando no oeste da bacia amazônica. Eu tive a oportunidade de ir para o Amazonas e no Acre. Nesse mesmo ano, eu vi todos os efeitos terríveis. A gente dizia, brincando, Tércio, que a chuva que caiu lá era que devia ser nossa, né? Como você falou bem, né? É um balanço hídrico, não tem jeito. Se chove demais num lugar, vai fazer falta no outro. E foi o que aconteceu. Enfim, essa é uma visão 2, e aí a visão 3 do Paulo Nobre, uma questão também do déficit hídrico que está acontecendo por bacia e que vai muito nessa linha colocada, Tércio, que vai ocorrer, vamos dizer, a ponto que o clima terá mais enchentes, né? Principalmente aqui no sul do Brasil e no Rio Madeira. Ou seja, aquela massa de ar, normalmente aquela instabilidade que vem para o sul, que está aí, né? E ela vai ficar mais parada por lá. Enfim, veja, nós não entramos em detalhes, nós não entramos em polêmicas acerca dessas 3 diferentes linhas. O que nos interessa isso aqui? Interessa que está havendo uma mudança. Nós temos que nos preparar. Os planos de bacia hidrográfica precisam começar a considerar essa variável, não é? Isso a gente considera fundamental. Bom, o instrumento de gestão dos recursos hídricos por outorga, ele é bem conhecido e estabelecido no Brasil, não é? Mas, ao mesmo tempo, veio o estabelecimento dos mecanismos, posteriormente, como necessidade de avanço na gestão dos recursos hídricos, nós sintetizamos aqui, sumarizamos a cobrança como ela veio se estabelecendo no país. Percebam que é muito recente. A nossa legislação é de 97, 2003 começou no Paraíba do Sul e 2006 começou aqui. É tudo muito recente aqui, mas é uma boa história que a gente tem para contar. E essa parceria vai fazer com que essas consequências vão mais adiante. Ainda existem bacias bastante importantes que, no Brasil, elas não têm a cobrança estabelecida, esse mecanismo que permite um avanço na eficiência dos usos da água. Bom, aqui nós entramos especificamente na bacia do PCJ. O total arrecadado entre 2006 e 2015, pela cobrança dos recursos hídricos, certo? Aqui somados 3, né? Somando a cobrança mineira, que é pequena, cobrança do Estado de São Paulo e a cobrança federal. Importante verificar, né, os valores históricos que estão aqui e o valor corrigido, está aqui o percentual. Mas, aqui mostra bem como é que, efetivamente, esse valor foi caindo, arrecadado ao longo do tempo. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco melhor até. Certo? Vejam, como é que é a arrecadação? A arrecadação vem 80% do setor de saneamento, indústria 16%, por aí, e os vários outros setores. Os recursos da cobrança e suas origens. E como é a aplicação? Aplica-se 57% no setor de saneamento. Se nós considerarmos também as perdas aqui, né, vocês vejam que nós chegamos praticamente a 85%, 86%. Tudo dedicado ao setor de saneamento, tá bom? Mais ou menos empatando, ou um pouquinho menos, né, o total um pouquinho mais, do que existe, do que se arrecada pela cobrança pelos usos das águas superficiais com a finalidade de abastecimento público e lançamento de despejos. Enfim, estão aqui
os recursos, como eles são aplicados, governança, inclusive, educação ambiental e demais valores. E aqui nós temos um grande desafio, que talvez seja o nosso tigre de papel, certo? Como é que os planos vão dar contas disso aqui? Isso aqui é o recurso assegurado para a cobrança, isso aqui é o necessário para a coleta de esgotos. Isso aqui é o recurso assegurado, e isso aqui, entre 2010 e 2020, isso aqui é o recurso necessário. E olhem aqui no total, quer dizer, como é que nós vamos resolver isso? Vejam, ao mesmo tempo que nós estamos falando do desafio das bacias PCJs perante a mudança climática, mas não é somente isso. Nós temos aqui um grande desafio de como conseguir buscar mais recursos para alcançar as metas previstas em plano. Esse é um grande desafio. E eu quero lembrar para vocês de que, hoje, a técnica possibilita, sim, não somente o reuso, mas o avanço à reciclagem da água. Se nós chegarmos nesse ponto, com certeza esse valor será maior ainda. Então, aqui está um grande desafio que nós temos no planejamento, e temos que dar conta disso daí. Bom, em termos de comparação, nós conversamos há pouco, né, Tércio, falando de como Sérgio, como é pequeno, como se paga pouco pelo saneamento no país, né? E como se cobra pouco pela cobrança do uso também. Tá certo? Isso aqui é uma comparação que nós fizemos e dá uma ideia para vocês de quanto que nós estamos defasados em relação aos outros países, não é? Olha aqui, ó, os custos, a Thames Water Utilities, né, da Inglaterra, olha lá, 3,17%, né, 3,2% do valor da tarifa de fornecimento deve-se à cobrança pelo uso da água. Aqui no Brasil, em Campinas, corresponde a 0,41% e aqui 0,48%. Então, nós temos dois desafios aqui. Os serviços de saneamento trabalham historicamente com valores muito baixos e também é muito baixo o valor que se cobra pelo uso das águas. Então, estão aqui os desafios postos, né, que a gente menciona bastante no nosso trabalho. Isso daqui mostra, em valores corrigidos, Sérgio, isso aqui é de levantar os cabelos, não é isso? É isso aqui, você que eu diga, né? Isso aqui, ó, olha só em termos nominais, valores corrigidos, como caiu o valor. Ou seja, mais desafios para dar conta, não só do que é necessário fazer na bacia, para universalizar os serviços de água, esgoto, serviços ambientais, mas também para dar conta dos desafios da mudança climática. Isso aqui eu acho que sumariza muito bem os desafios que nós temos.